Minha esposa, para evitar a gravidez, cada vez que terminávamos um ato, gravava um vídeo e o guardava em seu telefone. Estamos casados há 5 anos. Ela já havia tomado 12 cartelas de anticoncepcionais e gravado 99 vídeos. O médico nos advertiu que, se ela continuasse com este método, poderia acabar se tornando estéril. Dias após minha esposa gravar o 100º vídeo, eu escutei, por acaso, uma conversa que ela teve com sua amiga na sala. Rebeca, ultimamente você está com um caso com seu cunhado e, à parte, com o seu secretário. Já terminei com o meu cunhado, responde Rebeca, minha esposa, com um rosto pálido. Antes de me casar, Lucas me disse que jamais se meteria a ficar desconfiado de um relacionamento fora do casamento. Porém, que eu deveria rezar para que ele não descobrisse. Se ele descobrisse, ele sumiria da minha vida e este é um preço que eu não quero pagar. Por isso, eu e o Daniel jamais teremos futuro. Sua amiga apoiou. Isso é o mais inteligente e o mais lógico a se fazer, pois os nossos amantes só servem para nos entreter. Rebeca sorri levemente. Lucas é muito chato. Todavia, Daniel é jovem, viril e sabe me satisfazer. Eu lhe dou o meu corpo, mas o meu coração pertence a Lucas. E, para mim, isso é bom demais. Entre risos e uma conversa barulhenta, ninguém me percebeu que eu estava atrás da porta, como se tivesse sido fulminado por um raio. Esta noite, eu chorei tanto que quase me secaram todas as lágrimas. Hoje descobri que um coração pode amar a 2 pessoas, ao mesmo tempo. No dia seguinte, peguei um táxi até o cartório de registro civil. Senhor Lucas, o senhor tem certeza de que quer trocar de nome? Se o fizer, terá que refazer todos os seus documentos. Sem prestar atenção ao tabelião, assinei a solicitação. Por favor, só quero mudar de nome e me mudar para longe daqui. Essa era a minha ideia, desaparecer deste lugar para sempre, com um novo passaporte e uma nova identidade em mãos. Ao sair do cartório, peguei um outro táxi até o escritório de um advogado. Bom dia, Dr. Sebastian. Por favor, me ajude a redigir um acordo de divórcio. Não quero levar nada do relacionamento. Meia hora depois, o documento estava pronto. O advogado me disse que, agora, só faltava a assinatura da minha esposa. Eu gostaria que ela assinasse de bom grado, porém, sei que, se ela não assinar, após 2 anos com a minha ausência, o acordo entrará em vigor imediatamente, eu disse, segurando o acordo em mãos. Ao sair do escritório de advocacia, Rebeca me ligou. Lucas, onde você está? Eu te esperei bastante. Como você não veio me buscar, eu fui para casa. Que bom que você está a caminho. Querido, me perdoa. Houve um imprevisto na empresa e eu tive que resolver pessoalmente. Talvez eu tenha que viajar alguns dias. Se cuida. Na próxima semana, eu deixarei isso tudo de lado para ficar a sós contigo. Suspirei ao ouvir isso. As mentiras, ditas pela primeira vez, podem ser críveis, porém, ditas 1000 vezes, perdem o efeito. Já não restava, em mim, qualquer sombra de dúvida sobre o término deste relacionamento danoso. Te amo tanto, diz Rebeca, do outro lado da linha. Você me ama mesmo, Rebeca? Ou por acaso gosta de homens ingênuos ou chatos? Ela ouve, atônita. Como você pode pensar assim? Você é o único que eu amo. Rebeca, você não ama a outro homem? Claro que não. Se amar outro homem te faz feliz, me afastarei de você para sempre. Rebeca ri com desdém. Pode tentar, se quiser. Tenho poder e influência para bloquear aeroportos e estações. Enquanto seu nome for Lucas, não importa aonde você se esconda, eu vou te encontrar. Em sua arrogância, ela não imaginava que eu troquei de nome e de identidade, alterando meu nome de Lucas para Alexander. Estou falando sério. Eu vou desaparecer da sua vida, de uma forma que você jamais vai me encontrar. Rebeca sorria ainda mais. Seus olhos brilhavam iguais a de uma fera quando se aproxima da sua presa. Então é bom você correr. Te dou 3 dias de vantagem, para você não dizer que eu sou injusta. Já te disse, enquanto você se chamar Lucas,
Mesmo que você se esconda nos confins do mundo, eu vou te encontrar, você nunca escapará de mim. Sorri levemente. Muito bem, vamos testar até onde o seu poder e a sua influência alcançam. Faltavam 3 dias para eu pegar meu voo. Daniel, seu amante, me mandou uma foto. Nela, aparecia Rebeca, de biquíni, em uma praia. Na postagem, aparecia a mensagem: que felicidade! Prontos para receber o fruto do nosso amor. Estamos nas Ilhas Maldivas, de férias. Nem perdi meu tempo respondendo. Aproveitei para convidar alguns amigos próximos para nos reunirmos uma última vez. De todo modo, talvez nunca mais os veja depois de hoje. Foi um dia feliz. Faltando 2 dias, Daniel me mandou uma foto com Rebeca lendo um livro, cujo título era Guia Prático para Recém-Nascidos. Na legenda estava escrito: uma mãe estudando para aprender como criar um filho. Também não respondi esta provocação. Fui em silêncio ao banco, retirei todo o meu dinheiro da conta, fiz o câmbio em dólares, cancelando todos os meus cartões de crédito em seguida. Faltava um dia. Desta vez, Daniel me mandou um vídeo. Nele, os fogos de artifício iluminando o mar. Brilhantes e românticos a ponto de tirar o fôlego. Rebeca havia reservado toda a ilha, comprando todos os fogos de artifício das Maldivas para celebrar o aniversário de Daniel. Ao terminar de ver o vídeo, sorri com frieza. Em seguida, entrei em contato com uma organização beneficente. Bom dia, eu gostaria de fazer uma doação de roupas para os mais necessitados. A organização veio enquanto Rebeca ainda estava viajando. Ao todo, foram 5 sacolas cheias de roupas e calçados. Doei tudo, sem guardar nada. Depois que a organização recolheu os donativos, eu queimei todos os meus antigos registros civis. A partir de hoje, Lucas morre, Alexander nasce. Me senti aliviado. O lugar estava limpo, não deixei nenhuma lembrança minha. Tudo que estou levando é uma mochila e o meu velho celular. Pedi um táxi até o aeroporto. Quando o táxi chegou ao aeroporto, meu telefone tocou. Era a Rebeca. Lucas, eu já voltei da minha viagem de negócios. Vem me buscar para a gente almoçar. Ela havia voltado. Ao seu lado estava Daniel. Assim que saí do táxi, eu os vi sair do terminal. Daniel empurrava um carrinho com 2 malas, uma azul e outra rosa, como um casal. Rebeca estava com os braços apoiados em seu ombro, como em um matrimônio feliz. Cansada de viagem. Nem tanto. Ah, eu me lembrei que hoje você disse que tinha uma surpresa para mim. Estou tão curiosa. Por ser nosso aniversário de casamento, tenho certeza de que será algo especial. Sim, muito especial, você vai se surpreender, respondo, com um sorriso de canto de boca. Então espere por mim, em 2 horas estarei em casa. Que iludida! Em 2 horas eu estarei fora do espaço aéreo do Brasil. Está bem? A gente se vê. Te amo, Lucas. Desligo o telefone. Vejo Daniel franzir a testa, chateado. Rebeca, no entanto, se colocou na ponta dos pés e o beijou nos lábios, consolando-o. Ei! O senhor não pagou pela corrida, me lembrou o taxista. Parei de olhar o terminal. Peguei minha reserva de créditos do WhatsApp e transferi o dinheiro que me restava no aplicativo. O taxista ficou atônito. O senhor me pagou a mais. A corrida custou R$ 50 e o senhor me pagou 1.300. Não vai me fazer falta, não vou precisar mais, é todo seu, respondi, abrindo a porta e saindo. Te trazer até aqui era o meu trabalho, o senhor não precisava pagar nada a mais. Só um instante que eu já faço o estorno. Não quero troco nenhum. Você pode não acreditar, mas você tirou a sorte grande, pois hoje é o dia do meu renascimento. Considere isso como uma gratificação extra. Ao sair, desliguei o celular, retirei o cartão SIM e o atirei numa lata de lixo. Em seguida, dei o meu celular a um menino na rua. O garoto o recebeu, radiante de alegria. Lhe acariciei a cabeça, dizendo: não precisa agradecer. A mãe do menino, envergonhada, disse: não podemos aceitar. Ao olhar para a mãe do menino, pergunto:
Estão viajando para o exterior? Sim, vamos buscar o pai dele. Então fiquem com o celular, pode lhe ser útil. Eles finalmente aceitaram. Me despedi com a mão, lhes desejando boa viagem. Ao chegar no saguão, o alto-falante do aeroporto anuncia: passageiros com destino a Moscou, compareçam ao terminal número 2, portão 46. O avião decolará dentro de 30 minutos. Peguei meu passaporte e olhei para trás pela última vez. Em seguida, caminhei com determinação até o portão de embarque. Rebeca desligou o telefone sem perceber nada de anormal. Entretanto, Daniel se mostrava irritado. O tempo que você era só minha acabou tão rápido. Que droga ter que voltar a me esconder. Ao ouvi-lo, Rebeca respondeu com um tom de advertência. Você não pode fazer nada com que faça que o Lucas descubra sobre nós, senão, você vai saber as consequências. Daniel agita as mãos, dizendo: tudo bem, tudo bem. Você já repetiu isso 1 milhar de vezes, não precisa ficar repetindo. Mesmo a contragosto, ao vê-la frustrada, se apressou em suavizar sua atitude. Não vou tocar mais no assunto. Para te compensar, vou te comprar um par de sapatos novos. Qual o modelo que você quer? Daniel levanta a cabeça, dizendo: ao invés disso, quando chegarmos no escritório, vamos para outra rodada. Rebeca rebate: tenho que voltar para casa em 2 horas, senão, vou pegar trânsito. O trajeto do aeroporto sempre se congestiona. Rebeca olha o seu relógio com olhar hesitante. Em seguida, Daniel a abraçou com força e a beijou com desejo. Ela tentou afastá-lo, mas acabou cedendo. Depois deste beijo ardente, o fogo em Rebeca se acendeu, se inclinando sobre ele. Se permitiram a todos os desejos dentro do carro. Após terminarem, foram para o escritório de Rebeca, e dentro do estacionamento, cedendo, novamente, aos próprios desejos. Satisfeita, Rebeca se lembrou de me ligar para ir buscá-la. Entretanto, ao me ligar, recebeu a mensagem: o número que você discou encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Rebeca se surpreendeu, pois eu não tenho o hábito de manter o telefone desligado ou descarregado. Ao entrar no escritório, Daniel a recepciona com um copo de café e se senta na cadeira ao lado dela, sem se esconder. Por que a preocupação? Provavelmente o celular dele está descarregado. Tome, preparei este café para você. Quer que eu te dê na boquinha? Tudo parecia normal, mas, em seu íntimo, Rebeca sentia algo errado no ar. Um vazio. Até a temperatura do café parecia morna. Arre! Que café sem gosto! Troque por um chá quente, por favor. Daniel riu, se aproximando cada vez mais. Quer trocar de sabor outra vez? Rebeca se incomodou e a voz de Daniel baixou de tom. Pare de brincadeira, não estou de bom humor. Não exagera. Responde Daniel. Ele está sozinho na casa, o que pode dar errado? Essa frase tirou Rebeca do sério. Troque o café pelo chá de uma vez. Não me faça repetir. Ao ver sua expressão séria, Daniel não se atreveu a seguir com a provocação e obedeceu em silêncio. Enquanto isso, o assistente bateu na porta e entregou a agenda da tarde. Presidente Rebeca, esta tarde a senhora tem uma reunião. Já estava quase na hora. Segundo o que havia programado, Rebeca pensou em ir primeiro em casa me ver, almoçar comigo e depois voltar para a empresa. Havia tempo de sobra, mas agora, graças à sua luxúria junto a Daniel, já havia comprometido sua agenda. Qual a duração prevista para a reunião? Perguntou Rebeca sem levantar a cabeça. Aproximadamente 1 hora, respondeu o assistente. Rebeca levantou e disse: vou dar uma passada em casa. Quando eu regressar e a reunião já tiver começado, não me esperem, podem proceder como de costume. Sem explicar a razão, pegou as chaves do carro e saiu sem pedir chofer. Vendo isso, Daniel ficou nervoso e, apressadamente, bloqueou a porta. Eu não estou aqui com você? Por que você vai atrás de outro homem? Já irritada, Rebeca retira a mão dele, demonstrando impaciência. Não volte a dizer isso, diz Rebeca.
Não quero te compartilhar com outro homem, murmurou Daniel. Esta frase tornou o ar pesado. Ao ouvir isso, o assistente quis cavar um buraco e se enfiar dentro para escapar do clima tenso. Rebeca olha Daniel de relance e diz, com voz firme: eu já te disse desde o começo, coloque-se no seu lugar. Lucas é o meu marido, isso nunca vai mudar. Daniel ficou em silêncio. Sempre acreditou que, cedo ou tarde, o título de marido que Lucas possui e o coração de Rebeca seriam dele, mas a pressa não traria o resultado desejado e, por isso, assentiu, calado. Entretanto, já tinha alguns dias que Rebeca não voltava para casa. Ela chegou às portas da mansão e, mesmo a aparência familiar, tudo lhe parecia novo. Existe um ditado popular que diz: um reencontro depois de muito tempo é mais intenso que a noite de núpcias. Talvez, por isso, ela sentiu aquele frio na barriga. Lucas, voltei, murmurou ao passar pela porta, adentrando a sala de estar. As plantas estavam bem cuidadas, podadas com carinho. Os móveis brilhavam, todos estavam limpos e organizados, refletindo claramente os gostos e o estilo do dono. Tudo aquilo fui eu que fiz. Rebeca já tinha a cena em mente, se imaginando dizer meu amor comigo, respondendo algo tipo: você tem trabalhado muito. Porém, olhando ao redor, não encontrou qualquer sinal de que eu estivesse em casa. Rebeca questiona a empregada que estava limpando a sala. O senhor Lucas saiu. A essas horas, eu deveria estar em casa. Os empregados olhavam entre si, sem saber o que responder. Não sabemos aonde ele foi, senhora, não o vimos desde manhã. Rebeca franziu a testa, irritada. Nem sequer sabem se ele almoçou? Ninguém respondeu. No fundo, a pergunta que seus funcionários faziam em pensamento era quem deveria saber o paradeiro do marido. Era ela. Por que nos pergunta? Ao perceber algo estranho no ar, Rebeca ameniza. Deixem pra lá, percebendo que eles não sabiam de nada, pensou. Vou procurá-lo eu mesma. Achando que eu estava no dormitório, subiu devagar as escadas, porém, o local estava vazio. As janelas e as cortinas estavam abertas, deixando os raios de sol banhar o quarto e, de repente, percebeu que faltava a presença que dava sentido a tudo. Eu não estava lá. Por instinto, Rebeca foi para o escritório. Sobre a mesa, encontrou um pequeno bilhete dobrado e em seu conteúdo estava escrito: já sei tudo sobre você e Daniel. Adeus. Não me procure. 3 frases curtas decretaram o final de anos de relacionamento. O que Rebeca não sabia é que não havia mais do que isso para lhe dizer. Quase de imediato, ligou para o meu telefone. Por questões óbvias, não respondi. Ela apertou o bilhete com tanta força a ponto de amassá-lo. Em seguida, procurou em cada canto da mansão, desde o jardim que eu cuidava até a cadeira de balanço onde olhávamos as estrelas. Não me encontrou em lugar algum. Já fazia tempo que eu não estava ali. No desespero, tentou me ligar novamente, e, novamente, ouviu a mensagem: o telefone que você está tentando falar encontra-se fora da área de cobertura ou desligado. Enfim, aceitando a realidade, não me ligou mais. Tentando se tranquilizar, deu 2 tapinhas no rosto. Calma, calma. Tem que haver outra maneira. Recuperando um pouco de compostura, abriu a agenda e buscou contatos em comum. Havíamos compartilhado tantas coisas juntos, desde o uniforme do colegial até a troca de alianças. Conhecíamos a vida e o círculo de amizades um do outro. Primeiro ligou para o meu melhor amigo. Ele só atendeu após a 3ª tentativa, com toda a má vontade do mundo. Depois de ouvir a história de Rebeca, soltou uma risada irônica. Vocês são marido e mulher. Se você não sabe aonde ele está, como eu vou saber? Desligando logo após. Irritada, tentou com outros conhecidos, com todos respondendo quase que da maneira, com tom de desdém e deboche. Meu relacionamento com Rebeca já havia sido rompido e meus amigos entendiam isso com clareza. Apesar de tudo, mesmo em minha despedida, não avisei a nenhum dos meus amigos para onde eu iria. Um dos meus amigos, que atendeu Rebeca, já dava sinais, quando disse: você não notou nenhuma mudança nele? De que adianta ligar pra gente?
Tente se lembrar do que vocês discutiram por último. Rebeca emudeceu. Fazia tempo que a gente não conversava de verdade. Se ainda tivéssemos forças para discutir, talvez eu não teria pensado em partir. Ao desligar, o pânico se instaurou em sua mente. A habitação parecia igual, exceto o fato de meus pertences não estarem mais na mansão. À medida que seus pensamentos tomavam sua mente, seu medo crescia. E se ele estiver sem dinheiro, hospedado em hotéis de qualidade duvidosa e passando fome? Pensando nisso, correu até a cadeira de balanço, sentou e acessou o banco online. Nem sequer prestou atenção ao meu saldo. Digitou um valor enorme. Ela temia que eu passasse necessidade, porém, o fato que ela desconhecia é que eu nunca precisei ser sustentado por ela. Pouco tempo depois, seu telefone toca. Senhora Rebeca, não foi possível completar a sua transação. Ela, desesperada, quase gritou. Se vocês precisarem de alteração para aumentar limites, assinatura, minhas chaves de acesso, provas de identidade ou o que quer que seja, eu posso fornecer. Eu só quero enviar dinheiro ao meu marido. Então ela se deu conta de que sequer recordava a última vez que me transferiu algo com as próprias mãos. Devido ao tempo que passou entre negócios até alcançar a riqueza e o sucesso, ela se esqueceu dessas pequenas coisas. Os aniversários eram relegados à empresa, os presentes ficavam a cargo de seu assistente, enquanto as contas eram pagas através de débito automático. Detalhes mínimos que, acumulados, foram o bastante para estraçalhar nosso matrimônio. O acúmulo de todos esses fatores se transformaram na gota d'água. Somando-se todos os fatores, sua consciência começou a pesar. A vontade de me compensar voltou com mais intensidade. O empregado do banco seguia falando com educação. Não há nenhum problema em nosso sistema, mas a conta a qual a senhora tentou transferir o dinheiro está cancelada desde ontem. Ela desliga o telefone após a confirmação categórica do funcionário do banco. Esgotada tanto física quanto mentalmente, tapou o rosto com as mãos e chorou, soluçando. Se tivesse me ligado pelo menos um dia, ao invés de aproveitar a vida nas Maldivas com o amante, teria se dado conta, pelo tom da minha voz, que algo estava errado. Não o fez, agora paga o preço por isso. 1 hora passou rapidamente. Rebeca não tinha cabeça para trabalhar, se aferrando unicamente a uma tênue esperança, procurou pistas em minhas redes sociais, esperando que eu tenha deixado alguma evidência de meu paradeiro, sem querer. Ela não era adepta às redes sociais, porém, em todas as plataformas, eu sempre usava o mesmo nickname, @Lucas_Armetano. Tanto no WhatsApp quanto no X, minhas contas estavam desatualizadas e há meses não postava nada. Um dia inteiro no caos. Quando anoiteceu, a casa, antes calorosa, se tornou fria. Se deitou sozinha na cama imensa. A sensação de vazio a oprimia até o esgotamento. O celular em cima da almofada tocou várias vezes, com inúmeras mensagens de Daniel a convidando para sair, porém, sequer teve vontade de verificar. Andando em círculos até a meia-noite, sem conseguir dormir, Rebeca acendeu o abajur em cima do criado mudo. Logo se sentou e se deitou no meu lado da cama, tentando sentir qualquer resquício do meu calor ou do meu cheiro, sem conseguir se consolar. Pelo menos ontem à noite ele estava aqui, não é? Entretanto, quanto mais tentava recordar, mais triste ficava seu coração. Os lençóis de luxo eram suaves, porém, nunca aqueciam tão rápido quanto aquele velho edredom de algodão. Quando saímos da universidade e estávamos em início de carreira, não nos permitíamos luxos, e devido a isso, sempre dormíamos abraçados e nos aquecíamos. Esta lembrança apertava o seu coração. Quando o alarme tocou, Rebeca levantou de repente e se lembrou do presente que eu havia lhe falado no celular, horas atrás. Uma pequena e bem construída caixa de joias. Correu até a janela e abriu a caixa. Era pequena, a ponto de caber na palma da mão. Ao abri-la, se decepcionou com um estranho pedaço de prata dentro. A princípio, ela não entendeu, porém, ao acariciar sua aliança de casamento, sua espinha gelou, percebendo que eu havia derretido o meu anel de prata e deixado nesta caixinha. A maior de todas as dores de amor é quando o coração para de sentir amor,
e sentindo isso, percebeu que eu havia partido. Embora ela tivesse esperança, eu jamais voltaria. Rebeca não pensava mais em nosso aniversário de casamento. Pegou seu carro e foi à delegacia de polícia, suspirando enquanto denunciava. Eu acredito que meu marido encontra-se desaparecido. Eu já era adulto e posso ir aonde eu bem entender. Ninguém poderia obrigar a polícia a me procurar, então ela precisava de um motivo válido. Mesmo assim, registraram a denúncia e começaram a busca até a noite. Até o amanhecer do dia seguinte, a investigação seguia sem resultados. Um policial perguntou: ocorreu algum tipo de desentendimento entre vocês dois? Rebeca titubeou e respondeu: nossa relação sempre foi boa. O olhar do policial demonstrava que ele não acreditou e, com voz séria, advertiu: se você quiser, de fato, encontrar ao seu marido, deve confiar em nós e nos contar a verdade. Se não o fizer, não conseguiremos ajudá-la. A vergonha tomou conta do rosto de Rebeca e, percebendo-se sem saída, admitiu: eu tenho um amante e acho que ele descobriu. Este momento se converteu em uma humilhação insuportável, pois admitira a razão pela qual eu a havia abandonado. Então ele partiu por causa da sua infidelidade? Perguntou o policial, de forma direta. Ela não respondeu com palavras, apenas balançou a cabeça positivamente. Por sorte, uma chamada desconhecida interrompeu a situação incômoda e, sentindo um raio de esperança, atendeu em seguida. Do outro lado, um homem se apresentou como Sebastian, advogado que representava meus interesses. Por acaso é a senhora Rebeca? Meu nome é Sebastian e sou advogado do Sr. Lucas. Precisamos tratar de um assunto do seu interesse. Se possível, gostaria de vê-la o mais rápido possível. Sem explicar nada ao policial, inventou uma desculpa de um assunto urgente e saiu em disparada em seu carro a toda velocidade. Suas esperanças se renovaram, sem saber que tudo o que a esperava eram os papéis de divórcio. Ao chegar no escritório de advocacia, olhou ao redor e perguntou, ansiosa: onde está o Lucas? Eu quero vê-lo imediatamente. O advogado faz sinal negativo com a cabeça. Não sei aonde ele se encontra, ele apenas me delegou todo o trâmite do divórcio ao nosso escritório. Se tiver algo a dizer a ele, diga a mim. Falando isso, o advogado entrega os papéis de divórcio a Rebeca, fazendo com que ela fixe os olhos no documento. O rosto de Rebeca se tornou sombrio. Ela pegou o documento e o rasgou em pedaço, rangendo os dentes em seguida. Eu não vou me divorciar dele. Com os olhos vermelhos de tanto chorar, disse: eu só cometi um erro. Qual a mulher adulta e casada no mundo que não tenha cometido adultério? Eu entendi o meu erro. Se ele estiver irritado, juro que não voltarei a ver esta pessoa nem a ninguém mais. Tudo bem? Eu o amo muito e, se eu tiver a oportunidade de falar com ele, eu tenho certeza de que o convencerei. O advogado sorriu com calma e a recordou. Senhora Rebeca, já que reconhece a sua culpa, também deve reconhecer que o divórcio não se trata apenas de um acordo, pode também ocorrer por sentença judicial. O Sr. Lucas disse que, caso a senhora não concorde com o divórcio, ele nos autoriza a entrar com uma ação que, após 2 anos de ausência, o divórcio entrará em vigor automaticamente. Rebeca tentou encontrar uma rachadura no argumento do advogado, porém, o mesmo segue dizendo, de forma cortês: o Sr. Lucas nos informou que não deseja vê-la. Tudo o que havia para dizer ele já dito e que não voltará atrás. Ela ri amargamente, dizendo em seguida: não vou assinar documento algum. Exijo vê-lo imediatamente. Apesar da ira, Rebeca sente seu corpo tremer, como se algo fosse arrancado do seu peito. Para seu azar, o advogado, devido à experiência neste tipo de caso, já previa sua reação. Abriu novamente seu portfólio e retirou outro acordo de divórcio, dizendo em seguida: o Sr. Lucas já havia antecipado suas ações, ele sabia que a senhora rasgaria o certificado. Então, por isso, preparamos outro. Rebeca, furiosa, também rasgou a nova certidão. O advogado, sorrindo, disse: a senhora pode rasgar quantas certidões quiser, porém,
O original ele já assinou e, mesmo que a senhora não assine, em 2 anos, o certificado entrará em vigor. Ele já me pagou os honorários. Independente da vontade da senhora, o divórcio vai acontecer. Ficando sem palavras, Rebeca baixa o tom. Desculpe pela minha atitude. Por gentileza, me diz onde ele está. O advogado, por razões de ética profissional, se nega. Eu não faço ideia de onde ele está e, mesmo que soubesse, não poderia revelar seu paradeiro. Ao ver que o advogado permanecia firme, Rebeca endurece seu semblante. Então não há nada mais a dizer. Mesmo que você imprima 1000 cópias, eu não assinarei. Se quiser entrar com a ação, que entre. Eu acredito que consigo encontrá-lo antes do julgamento da ação e farei com que ele me perdoe. Paciente, o advogado explica. Caso o Sr. Lucas não mude de ideia, ele não precisa fazer mais nada. Basta não aparecer nos próximos 2 anos que o divórcio será julgado e decretado pelo tribunal por rompimento definitivo da relação. Rebeca ficou paralisada. Não pode ser. Ele não seria tão cruel comigo. Nós nos amamos tanto. Como ele pôde me deixar por causa de um erro? Que cara de pau. Ela se esqueceu dos últimos 6 meses aos quais me negligenciou. Porém, o advogado, dando de ombros, apenas realçou. É isto que está estabelecido na lei. Se a senhora não concorda ou considera a lei injusta, pode tentar entrar com uma ação. Rebeca finalmente entendeu que isso era inútil. Em seu interior só restava uma fagulha de esperança. Se conseguisse me encontrar e me convencer a reatar, a ação de divórcio seria encerrada. Neste momento, seu telefone toca. Era a polícia. Senhora Rebeca, localizarmos o último sinal do telefone do Sr. Lucas. A senhora consegue nos encontrar de imediato. Estou a caminho, ela responde, deixando o divórcio em suspenso. Ela saiu correndo, digitou o trajeto no GPS e arrancou o carro a toda velocidade. Ao chegar ao local, de vegetação rasteira, sentiu seu coração palpitar. Se lembrou de que, tanto nos filmes quanto nos noticiários policiais, este tipo de local era, normalmente, onde se localizavam corpos de pessoas desaparecidas. Esta impressão a fez desmaiar. Ela só não caiu ao chão porque um policial estava ao seu lado e a acudiu rapidamente. Acalme-se, senhora Rebeca. Ela se forçou a ficar de pé, perguntando com voz trêmula. Onde ele está? Vocês o encontraram? Em sua cabeça, ela acreditou que eu morri, e essa crença a deixou à beira de um colapso. Com voz rouca, chorando e se recriminando, murmurou. É tudo culpa minha. Ele não desapareceu, só não quer mais me ver. Fui eu quem falhou com ele. Suas palavras careciam de coerência. Seu rosto mostrava um pânico absoluto. Quando deu por si, percebeu um agente segurando uma sacola de provas. Senhora Rebeca, não encontramos o celular do Sr. Lucas, porém achamos a última localização detectada pela operadora de telefonia, e aqui, não encontramos o celular, encontramos apenas o cartão SIM. A senhora consegue confirmar se este cartão pertence ao seu marido? Ela retira o cartão SIM e o insere em seu celular. Ao ligar o celular, recebeu várias notificações de chamadas. A maioria delas era dela dirigidas a mim. Ao olhar as notificações do WhatsApp, viu que todas as mensagens que eu recebi eram de Daniel, direcionadas a mim. Até este momento, ela acreditou que entre eu e Daniel não havia qualquer conversa privada. Porém, as mensagens recebidas mostravam algo completamente diferente. Ela lia as mensagens, assim que acessava. Lucas, você conhece a Rebeca, ela é sentimental e não sabe como romper a relação. Se você aceitar romper, ela poderia ficar comigo. Creio que existem algumas coisas que eu preciso esclarecer. No amor, não existe mais ou menos. Se ela tivesse me conhecido antes, vocês seriam, no máximo, antigos colegas de classe. Os homens devem ser divertidos. Ser sérios demais nos converte em chatos. Eu, ao contrário, sou jovem e cheio de testosterona, portanto, sei como satisfazê-la. Este colar foi a Rebeca quem fez para mim, com suas próprias mãos. Lucas, agora você entende a realidade, não é?
Caso você aceite o divórcio, você pode ficar com a mansão, pois o coração da Rebeca já me pertence. Por mais que pareçam diferentes, no fundo, todas as mensagens eram iguais, com Daniel se gabando de sua idade e citando Rebeca sem qualquer pudor. O agente que entregou o cartão SIM para Rebeca olhou o celular de relance à tela do celular. E, sem querer, acabou soltando uma risada com expressão de desprezo e pensou: qual o tipo de idiota manda mensagens ao marido da amante? A mulher nem se divorciou e ele já estava planejando família. Na mente distorcida de Rebeca, ocultar seu adultério era a maior forma de amor por mim. Ela franziu a testa, sentindo que estava caindo num abismo sem fim. Porém, o que ela estava vendo era apenas a ponta do iceberg. Olhando mais a fundo o histórico, descobriu que Daniel, dias atrás, mandava fotos exibindo os presentes que ganhou, captura de telas mostrando transferências em dinheiro que ela fez para sua conta e até selfies com ela dormindo em posições comprometedoras. Ao ver tudo isso, Rebeca sentiu como se estivesse dentro de um enredo de um filme de quinta categoria. Odiou a si mesma, do fundo do seu coração. Os policiais que acompanharam a sua reação entenderam a situação, mostrando um pouco de empatia e logo ficaram quietos. Se despedindo dos policiais, falou: obrigado por todo o seu esforço. Vou voltar para casa e descobrir se encontro alguma evidência do seu paradeiro. A caminho de casa, ligou para Daniel, num tom gélido que ela jamais havia utilizado na vida. Daniel, venha para minha casa imediatamente. Temos que conversar. Já estou a caminho. Respondeu ele, eufórico. Ao desligar, Rebeca se sentiu esgotada de corpo e alma, sem força ou ânimo para ir para qualquer outro lugar. Só de pensar no apartamento que ela comprou em segredo para manter seu caso com Daniel já lhe provocava náuseas. Assim que entrou na mansão, ela já percebeu Daniel dando ordens aos funcionários, como se fosse o dono do lugar. Ele gritava: tirem essas coisas daí, são horríveis. Se for colocar algo, que sejam quadros caros. Troquem esse tapete também. Vou substituir por um tapete feito à mão. Ah, e arranquem aquelas flores do jardim. Dava ordens com euforia, fazendo os funcionários da mansão correrem de um lado a outro. Andava de um lado para outro, arrancando plantas sem cuidado, até que notou a existência de Rebeca. Sem perceber a fúria nos olhos da amada, Daniel, sorridente, correu até ela. Por que você demorou tanto? Já pensou onde vamos celebrar esta noite? Pensando bem, vamos comemorar aqui mesmo. Chefe, eu quero ordenar alguns pratos. Solicitou ao cozinheiro. Aos olhos de Rebeca, ele não passava de um pirralho. Por mais que ele seja convencido de sua virilidade, ele não passava de um idiota imaturo e superficial. Ela sempre o considerou como um passatempo. Apesar de apreciar a adoração e a juventude de Daniel, nunca o incluiu em seus planos futuros e dele não esperava nada. Porém, neste momento, Rebeca se deu conta de seu equívoco. Olhando-o friamente, perguntou: o que você está vestindo? Daniel, envolvido na ilusão de ser o próximo marido de Rebeca, não percebeu o sentido da pergunta. Girando ao próprio redor, exibindo a vestimenta. Eu o encontrei no guarda-roupas. Não ficou bem em mim? É muito confortável. Me dá uma gostosa sensação calorosa. Essa cena dantesca avivou a fúria de Rebeca. Este pijama ela comprou para mim, e eu nunca cheguei a utilizar. Daniel não entendeu os sinais, sorriu de forma satisfatória e tratou de abraçá-la. Isso me deixa ainda mais excitado. Rebeca, vamos. Antes de terminar a frase, Rebeca o empurrou com força, rasgando o pijama no processo. O grito de surpresa de Daniel ecoou por toda a mansão. Só quando os pedaços que ela rasgou caíram no chão que ela o soltou. Os pobres empregados, que estavam no local pelo salário, fugiram imediatamente para não presenciar aquela cena vergonhosa. Daniel ficou pálido, porém, vendo que os dois estavam a sós, recuperou a confiança, acreditando que Rebeca fingia dureza. Ah, então é assim que a gatinha quer brincar? Enquanto falava, tentou forçar uma aproximação. Em sua cabeça, sua relação com Rebeca era apenas atração física.
Não havia sentimentos envolvidos. Se conseguisse satisfazê-la, teria dinheiro de sobra. Que ela o considerasse um passatempo, não importava. O que importava era ser o genro de uma família abastada. Porém, a reação de Rebeca o deixou perplexo. Ela o empurrou com força e gritou com frieza: "Não toque nas coisas do meu marido." A raiva lhe saltava aos olhos. Em seu rosto transparecia total repulsa. Já Daniel, obstinado, acreditava que bastavam umas palavras doces para amolecê-la e convencê-la a se divorciar, e assim, assumir meu lugar na mansão. Riu com tom debochado, tentando recuperar o controle. Rebeca o segurou pelos pulsos e, com um olhar gélido, o repreendeu. "Se você tivesse um pouco de dignidade, não ficaria enviando mensagens ao Lucas, nem ficar mandando fotos nossas." Por sua causa, ele foi embora. Ela descarregou toda a culpa nas costas de Daniel, com que quisesse esconder seus próprios erros. Já Daniel, percebendo que foi descoberto, fingiu ignorância. "Do que você está falando? Por que eu enviaria mensagens ao Lucas, se eu o estou evitando a qualquer custo?" Ele insistiu em negar, convencido de que Rebeca não tinha provas. No fundo, ele não acreditaria que Lucas partisse apenas com suas provocações e ainda lutasse para manter o matrimônio. "Você ainda se atreve a negar?" grita Rebeca, furiosa. "Eu me enganei ao confiar em você. Você não passa de um passatempo que se atreve a sonhar em ser meu marido? No meu coração, você tem menos valor que a poeira sob os seus pés." Já que não conseguia descarregar sua raiva em mim, ela colocou toda a sua raiva em cima de seu assistente. Aos seus olhos, a culpa era apenas de Daniel por fazer com que o homem a quem ela amava a abandonara. A culpa dela era algo secundário. Era a primeira vez que Daniel viu a fúria de sua patroa na primeira fila. Por isso, teimosamente, insistiu em não reconhecer nada. "Eu tenho certeza de que, quem inventou isso, quis me caluniar." Apenas terminou de falar, quis subir para pegar suas roupas. Porém, Rebeca o impediu, segurando seu pulso, empurrando-o para trás. "O que foi isso, Rebeca?" perguntou, assustado. Ela sequer gastou saliva para falar, mostrando as mensagens que ele enviou para o meu celular. As imagens mostravam as fotos comprometedoras que ele enviou, junto com as mensagens de provocação intencional. Ele não acreditou que ela tinha acesso às mensagens que me enviou e que agora ela utilizava como provas. Por que ele fugiu? Pensou. Por acaso não deveria ter solicitado o divórcio diretamente? Assim que percebeu o seu erro, apressou-se em se desculpar. "Não foi minha intenção. Só achei que ele se irritaria. Me perdoa, por favor. Se não fosse por te amar demais, eu jamais correria este risco." Rebeca soltou um riso gélido, interrompendo. "O que você ama é a minha posição e o meu dinheiro. Você sabe disso melhor do que ninguém." As palavras de Rebeca atingiram o fundo do seu coração, mas era tarde demais para se arrepender. Por um idiota tão débil, ela me traiu. Mesmo assim, ele não desistiu. Agarrou as roupas de Rebeca e, com olhos cheios de lágrimas, suplicou: "O tempo vai demonstrar os meus sentimentos. Você sabe que eu sou sincero contigo. Só eu estou sempre do seu lado. Ou você ainda acredita que o Lucas ainda te ama? Se isso fosse verdade, ele ficaria com ciúmes e ainda lutaria por você." E o que ele fez? Fugiu sem olhar para trás. Eu só queria te mostrar a verdadeira natureza dele. Se não fosse por isso, por que eu iria enviar essas fotos? Basta! Rebeca o cortou com frieza. Você não tem o direito de julgar ninguém. Você quer que eu me divorcie, não é? Devia ter cuidado para você não aparecer nas fotos, ou você acha que eu não percebi? Você planejou isso para me obrigar a ficar com você, não é mesmo? Rebeca teve um instante de lucidez, mas era tarde demais. Daniel ainda tentava se fazer de inocente, mas ela já o desprezava com todas as suas forças. Sem lhe dar qualquer oportunidade, chamou os seguranças da mansão. Tirem esse idiota daqui. Em poucos minutos, os seguranças chegaram. Daniel, tentando resistir, gritava. Rebeca,
Foi você quem me chamou para vir aqui. Tudo bem, eu vou embora. Não precisa me tratar desse jeito. Rebeca deu meia volta, sem olhar para trás, deixando apenas uma frase implacável. Nunca mais apareça na minha frente. Daniel foi arrastado até a frente ao portão principal da mansão, enquanto fixou o olhar no portão de ferro que fechava lentamente, gritando com uma voz quebrada: Rebeca, mesmo que não seja eu, cedo ou tarde ele se divorciaria de você, isso não é culpa minha. Porém, seus gritos apenas atraíram a atenção dos transeuntes. Por que esse sujeito está andando seminu pela rua? Será que foi expulso pela amante após a descoberta da traição? Com essa cara de bom moço e ainda se dedica a essas coisas tão desprezíveis. Com braços e pernas para trabalhar e vivendo como gigolô. Daniel, temendo por sua reputação, tapou o rosto e gritou em direção à cerca: Senhora Rebeca, não me deixe assim. Deixa eu pelo menos pegar as minhas roupas. Os seguranças transmitiram o pedido de Daniel. Porém, Rebeca fez pouco caso, respondendo: Não quero saber mais nada desse sujeito. Fora da mansão, Daniel gritava e maldizia feito um louco. Acredita que eu preciso mesmo de você? Se você não tivesse me procurado, eu jamais aceitaria sair contigo. Você não faz o meu tipo. Algum dia você vai se arrepender. Todas as mulheres são iguais. As pessoas, que só olhavam a cena com curiosidade, foram parando para prestar cada vez mais atenção à cena. Todos o observaram fixamente, ridicularizando-o. Envergonhado, ele gritou de volta: O que estão olhando? Cuidado que eu chamo a polícia. Um vizinho o cortou. Acha mesmo que queremos te olhar? Você se meteu com mulher casada e destruiu um lar. E agora, que te expulsaram, está fazendo escândalo no meio da rua. Você não tem vergonha, não? As palavras fizeram Daniel tremer de raiva. Em menos de um dia, era a segunda vez que o taxavam assim, devido a isso, desafogou sua fúria. Quem disse que eu sou um gigolô? Quem disse? As pessoas na rua riram de forma sarcástica. Se você não é um gigolô, o que você é, então? Se a mulher quisesse ficar com você, não te jogaria pelado na rua. Você não passa de um passatempo, acreditando que um dia seria o marido oficial. As casas desta região valem uma fortuna. Ou você acha que a gente não sabe que você entrou nessa por dinheiro? Cada frase parecia uma punhalada, fazendo o rosto de Daniel empalidecer. De uma forma grotesca, ele já não tinha espaço para fingir. Sob os olhares acusadores, só queria fugir. Porém, um residente de meia-idade da vizinhança, recém-divorciado devido à traição da sua ex-mulher, não suportou a cena. Encarou Daniel e gritou com fúria: Maldito desgraçado! Em vez de trabalhar como um homem decente, se dedica a ser gigolô e destruir a família alheia. Daniel, ao ser insultado pelo desconhecido, respondeu furioso: Senhor, com a sua cara nem para ser gigolô o senhor serve. Ninguém iria querer os seus serviços. Sua raiva comigo se deve ao fato de você ser velho e a sua ex ter te enfiado um par de chifres, seu animal. A ira do homem o fez preparar o punho para golpear Daniel. A situação logo saiu de controle e o rumor se espalhou como pólvora e mais vizinhos se juntaram para insultá-lo. Descarado! Sem vergonha! Outros transeuntes, ao ver o burburinho, chamaram ainda mais amigos. Logo, uma multidão se juntou aos arredores da mansão com um ruído ensurdecedor. Dentro da mansão, Rebeca fingia que nada daquilo que acontecia lá fora existia. Estava fria, presa em seu próprio mundo. Já Daniel, por mais que se esforçasse, não poderia enfrentar toda a multidão. Com raiva, tentou escapar, porém, no meio do caos, sentiu um pervertido o apalpando. Não me toquem! Gritou desesperado, percebendo que Rebeca se recusava a olhar para ele. Desesperado e com lágrimas nos olhos, gritou como um louco implorando por ajuda. Alguém pode me ajudar? Eu posso recompensar, seja homem ou mulher, não importa. Na multidão, algumas pessoas de caráter duvidoso tiveram ideias lascivas, porém, seus próprios amigos os contiveram.
Nem pensem nisso. Olhem para ele. Um homem tão fácil com certeza possui alguma doença venérea. Se aproximar dele é se arriscar a se contaminar. Outra pessoa comentou com frieza. Com certeza foi por isso que ele foi expulso da mansão. Vamos chamar a polícia. Essas palavras tiveram o efeito de um balde de água fria. A multidão se dispersou imediatamente. Todos os evitavam como se fosse um leproso. Inclusive, o homem que iria agredi-lo sacudiu as mãos. Fugindo com medo, Daniel sentiu, pela primeira vez, o repúdio da sociedade, com a porta da mansão fechada às suas costas. Não lhe restou mais nada a fazer do que cobrir seu corpo nu e fugir, aterrorizado. No meio do caminho, topou com um cachorro de rua, latindo ferozmente em sua direção, perseguindo-o implacavelmente pelos becos escuros. Quando finalmente despistou o cachorro e se deteve, se encontrou em uma zona desabitada e lúgubre. Sem telefone, sem roupa e sem saber o caminho de casa. Tremendo, gritou: "Por favor, alguém me ajude." Porém, só o silvo do vento entre as residências vazias respondia a seus lamentos. Vagou por toda a noite sem rumo, suportando os olhares de desprezo. Se não fosse um bom samaritano chamar a polícia para ele, provavelmente teria dormido nas ruas. Porém, o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, ao chegar em casa, sua carta de demissão havia chegado antes dele. Pouco depois, o vídeo de sua expulsão da mansão se tornou viral em toda a rede. Desde então, Daniel acabou completamente arruinado, sem reputação e sem futuro. No passado, Rebeca disse que, se seu marido soubesse do caso, ele sofreria as consequências. Ela cumpriu o que prometeu. Após o rompimento, apagou até o último vestígio da existência de Daniel da sua vida. Passou a noite sentada em silêncio no sofá até que alguém veio lhe informar. Presidente Rebeca, encontramos uma testemunha que alega que me viu no aeroporto, a embarcar em um avião. Rebeca, atônita, se recorda de ter verificado todos os voos que saíram de Cumbica naquele dia. Em nenhuma dessas listas aparecia o nome Lucas Eduardo Gomes Armetano. Devido a isso, acreditou que a testemunha possa ter se enganado, e devido a isso, a informação se tornou inútil. Espere um pouco, diz Rebeca ao assistente, reagindo como se um lampejo de inspiração atingisse a sua mente. Não podemos deixar passar nenhuma pista. Em que voo alegam que ele foi visto? A testemunha acredita que ele o viu subir no mesmo voo que ele, com destino à Rússia. Reserve uma passagem de avião em primeira classe com destino a Moscou, ordena Rebeca, após recuperar o ânimo. Sem trocar de roupa, apenas pegou seus documentos e saiu correndo. Seu coração batia rápido devido à ansiedade, mas, mesmo com toda a sua pressa, o visto e as passagens não eram algo que se conseguiria de imediato. 3 dias depois, finalmente conseguiu chegar à capital russa. Com o auxílio da Embaixada do Brasil no país e da polícia local, encontrou uma pista. O último local de residência registrado na embaixada indicava residência em um conjunto de apartamentos em São Petersburgo. Rebeca não teve dúvidas, e dias depois, chegou ao local indicado, bateu à porta e gritou a plenos pulmões: "Lucas, abra a porta." O escândalo não passou despercebido. Uma vizinha, incomodada pelo barulho, saiu de seu apartamento e, sem se fazer de rogada, diz: "Pare de gritar. Não tem nenhum Lucas morando neste apartamento." "Como não?" responde Rebeca. "Lucas é um nome diferente do que temos aqui na Rússia, senhora, e um nome assim não passaria despercebido pela gente. O rapaz que residia neste apartamento era um russo proveniente de Moscou chamado Alexander." Outro vizinho confirma a informação: "É verdade, senhora. Alex, como o chamávamos, era um rapaz de poucas palavras e se mudou ao receber uma oferta de emprego. Ele se mudou sem se despedir e sem dizer para onde ia." A fim de tranquilizar a angustiada Rebeca, o zelador do condomínio, possuindo a chave mestra, abriu o apartamento e, ao entrar, Rebeca notou que este apartamento estava tão vazio quanto o seu coração fragilizado. Sem alternativas, no dia seguinte ela retorna ao Brasil. Depois que retornou, não se dirigiu mais à empresa,
comandando remotamente e demandando suas ordens de dentro do escritório em sua mansão. Toda vez que seu assistente informava algo relativo ao trabalho, Rebeca o interrompia e perguntava: "Alguma novidade sobre ele?" "Ainda não", respondeu. "O aviso de busca foi publicado em todos os veículos de mídia do Brasil e alguns no exterior. Porém, ainda não tivemos resultados concretos." Suas instruções foram seguidas à risca e Rebeca ainda se sustentava em uma falsa esperança. Os dias iam passando e, quanto mais tempo passava, mais perdia a vontade de dar novas instruções, limitando-se a responder com um "tudo bem", desligando o telefone em seguida. Seu assistente, preocupado, sentia um calafrio na espinha a cada vez que visitava sua chefe, e a cada dia, ela se limitava a responder com um murmúrio ou um grunhido curto. Temendo o colapso de Rebeca, seu assistente, em desespero, entra em contato com os pais dela e, durante a explicação, relata todo o ocorrido desde a minha partida até o dia atual. Seus pais, horrorizados, viajam e, um dia depois, chegam à mansão. Ao entrar na mansão, sua mão chama pelo seu nome, sem obter resposta. Sentindo algo errado no ar, sua mãe pergunta a uma empregada: "Cadê a minha filha? Porque ela não vem nos receber?" Era comum Rebeca recepcionar pessoalmente os seus pais quando eles vinham visitá-la. Hoje, tentaram ligar e chamaram por ela, em vão. A senhora Rebeca está enfurnada em seu quarto, e, toda vez que a gente pergunta se ela deseja algo, ela ordena que a deixássemos em paz, responde uma empregada que lustrava os móveis da sala. Seus pais foram para seu quarto e encontraram a porta entreaberta. Ao entrarem, perceberam que o quarto, mesmo iluminado, não refletia a escuridão que se apossou do coração da sua filha. Ao olhar para o chão, perceberam que o piso estava totalmente coberto de pequenos bilhetes amassados. Seu pai, ao pegar um bilhete, viu algo escrito: "Lucas, eu errei. Por favor, me perdoe." Todos os bilhetes estavam escritos da mesma forma. Ao olhar ao pé da cama, viu sua filha, despenteada, com um roupão amassado, agachada e escrevendo um bilhete atrás do outro, amassando-o em seguida, numa espécie de ritual ininterrupto. "O que está fazendo, filha?" pergunta sua mãe, demonstrando preocupação. "Estou escrevendo para o Lucas, mãe. Eu sei que, se meus sentimentos encontrarem o seu coração, ele vai me perdoar." Seu pai, angustiado, tira o bloco de papel e a caneta de suas mãos. De que adianta fazer isso? Aonde quer que esteja, Lucas não vai conseguir ler. As palavras de seu pai fazem Rebeca desabar em um choro compulsivo, de cortar o coração. "Como as coisas chegaram a este ponto?" perguntou o pai, incrédulo. Sua filha, um exemplo de fortaleza emocional e uma das empresárias mais influentes do país, de joelhos, desesperada, como uma adolescente que perdeu o namorado por quem era devotadamente apaixonada. Sua filha, apática e olhando ao rosto desapontado do seu pai, diz: "Foi tudo culpa minha. Num momento de fraqueza eu o traí. Eu preciso terminar de escrever o máximo que eu puder para que meus sentimentos o alcancem, aonde quer que ele esteja." Seu pai, num lampejo de esperança, tem uma ideia. "Filha, um canal de televisão possui um quadro chamado Gente Procurando Gente, e este quadro possui grande audiência no país inteiro. Por que você não tenta se inscrever? Quem sabe, você não consegue um resultado melhor." "Sim, pai, talvez dê certo, não custa tentar", responde Rebeca, com um alento de esperança. Com sua coragem recuperada, ela entra em contato com o canal de TV e consegue a inscrição para relatar seu problema e deixar uma mensagem para mim. O canal de televisão, prevendo a possibilidade de uma grande audiência e a possibilidade de um escândalo em rede nacional, dá prioridade a ela. No dia seguinte, quando o quadro foi ao ar, um rebuliço tomou conta da emissora. Antes de chegar, ainda na mansão, Rebeca se banhou, se perfumou e colocou o vestido que eu apresenteei depois que nos casamos. Era uma lembrança feliz da época de um amor apaixonado e que, a cada manhã, nos dávamos um beijo antes de sair pela porta. Lembranças felizes que ela destroçou com as próprias mãos. O auditório estava lotado, com os espectadores loucos pela história e pelo escândalo de adultério.
O apresentador notou o aspecto emagrecido de Rebeca. As primeiras perguntas que fez foram direcionadas à razão do divórcio. Ela não fez rodeios nem deu voltas, admitindo diretamente: venho aqui implorar pelo perdão do meu marido. Lucas, a culpa é minha. Eu fui infiel e por isso você me largou. Estou arrependida. Volte para mim, me dê outra chance. Falava enquanto chorava e soluçava, mostrando um arrependimento genuíno e profundo desde o fundo de seu coração. Este vídeo catapultou a audiência do programa e se tornou viral na internet, causando uma verdadeira comoção na opinião pública. Durante o programa, os fatos que levaram à ruptura do relacionamento vieram à tona, desde o bilhete que eu havia deixado, anunciando a descoberta do adultério à existência de Daniel. Apesar da audiência e do vídeo se tornar viral, notícias ao meu respeito não apareceram. Rebeca, chamando seu assistente, ordena: suba o vídeo com minhas desculpas no site da empresa e nas plataformas digitais. Deixe lá até que Lucas se manifeste. O assistente não acreditava que isso daria resultados, mas ela insistiu com firmeza: não quero só isso, como também quero que você compre todos os espaços publicitários nas redes sociais dentro e fora do país. Deixe também meu número pessoal no anúncio de procura-se. Porém, o resultado se provou infrutífero. As únicas ligações partiam de vigaristas, que alegavam ter informações a meu respeito e, em troca, exigiam R$100.000. Ela pagou sem titubear, porém, descobriu que a pista era falsa. Outros vigaristas tentaram a sorte e alguns faturaram uma bolada no processo. Rebeca percebeu que isso não mais adiantava e os próprios vigaristas acabaram desistindo. Ela desperdiçou uma quantidade considerável de dinheiro nesta busca inútil, sem obter qualquer resultado satisfatório. A frágil esperança que a mantinha de pé se desfazia como grãos de areia em suas mãos. Dias depois, o que se seguiu foi o resultado inevitável da tragédia. Uma empregada, ao entrar pela porta entreaberta do nosso antigo quarto, a encontrou desmaiada e respirando com dificuldades em cima do tapete de seda. Uma ambulância foi chamada e ela foi socorrida rumo a uma sala de emergências. Seus pais, nos últimos dias, pareciam ter envelhecido 10 anos. Ao visitá-la no hospital, não estavam preparados para o pior que estava por vir. A paciente caiu em coma por desnutrição e desidratação. Ela também estava grávida e perdeu o bebê. Seu estado psicológico é extremamente grave. Se ela não obtiver tratamento o mais rápido possível, a probabilidade dela desenvolver tendências suicidas é considerável, relata o médico que a atendeu. A mãe de Rebeca desmaiou no ato. Seu pai só não desmaiou devido a uma grande força de vontade, pois ele teria que cuidar da esposa e da filha. Com o coração dolorido, assinou a papelada e pagou pela internação da filha. Quando o estado de Rebeca se estabilizou um pouco, ele gravou um vídeo dentro do quarto de sua filha. Seu cabelo estava totalmente branco e seus olhos estavam cheios de lágrimas, suplicando para que eu, pelos velhos tempos, salvasse a vida de Rebeca. Porém, do outro lado do mundo, eu não estava a par do que estava acontecendo. Eu já havia cortado todo e qualquer laço com Rebeca e com o meu passado e, devido a tudo o que relatei aqui, abandonei o país com destino à Rússia. Primeiro Moscou, depois São Petersburgo, seguindo para Perm. Perdi a conta de quantos locais do país eu visitei nos últimos meses. Para descansar, eu me estabeleci numa pequena cidade chamada Minuzinskis. O inverno na região era tão gélido que a superfície de seus lagos se congelavam em poucos dias, a ponto dos habitantes ficarem em casa para olhar a neve e depois ir para casa descansar. Meu fascínio pelo país vem desde a minha infância. Na minha infância e começo da minha juventude, meu pai era um comunista fanático e sempre dizia que seu sonho era conhecer a antiga União Soviética. Porém, devido a problemas de saúde, meu pai faleceu antes do colapso da nação socialista. Apesar da queda da União e mesmo não partilhando do entusiasmo do meu pai pelo comunismo soviético, acabei meio que herdando algumas características do meu pai, como o minimalismo, o amor pelas obras de Dostoiévski, a história da Rússia desde o Rus de Kiev, passando pelo czarismo, pelo comunismo até chegarmos à Rússia contemporânea.
Também aprendi russo na minha juventude, para não atrofiar meu conhecimento da língua, sempre traduzi, para a Embaixada Russa no Brasil, documentos para o russo e vice-versa documentos da Embaixada Russa no Brasil para órgãos públicos e repartições governamentais. Apesar de muita gente acreditar que eu vivia sob a saia de Rebeca, eu nunca dependi nem fui sustentado por ela. Sempre soube me virar, por ter um caráter minimalista, raramente esbanjava dinheiro e por isso, nunca passava aperto. Talvez por essas características e por ser avesso ao barulho e à badalação, me senti atraído pela cidade e pelo povo de Minuzinskis. Conheci uma bela senhoria chamada Irina, que me alugou uma cabana para que eu me estabelecesse na região, e me estabelecendo, fui me acostumando ao clima frio e ao coração caloroso de seus habitantes. Adotei um filhote de gato na rua e o trouxe para o calor da minha cabana, nos arredores da cidade. Como passatempo, eu me sentava próximo das janelas para pintar as paisagens nevadas enquanto tomava goles de chocolate quente ou de chá. Ao gatinho de rua, Irina, a dona da cabana, deu a ele o nome de Puxiste, que, na nossa língua natal, significa peludo, devido ao seu pelo macio e agradável de afagar. Enquanto eu pintava a paisagem e Puxiste ronronava aos meus pés, alguém bate à porta da cabana. Era Irina. Boa noite, Sr. Alexander. Desculpe incomodar, eu lhe trouxe uns biscoitos de leite como forma de comemoração da véspera de Natal. Diferente do Brasil, a véspera de Natal não cai no dia 24 de dezembro, e sim, comemorado pela Igreja Ortodoxa da Rússia, em 6 de janeiro. Eu agradeço a gentileza de Irina e a convido para entrar. Ela entra e, com um sorriso no rosto, coloca um saquinho cheio de biscoitinhos de leite na mesa. Eu os aprecio junto ao chocolate quente, e ao mastigar, sinto um sabor de leite puro levemente adocicado que acalenta o espírito. Está delicioso, Irina, digo, agradecendo. Que bom que gostou, Sr. Alexander, responde a senhoria. Pode me chamar de Alex, Irina, complemento. Alex, depois da missa, eu e minha irmã Anastácia vamos fazer uma pequena ceia de Natal e gostaríamos de convidá-lo. Não sabia que você tinha uma irmã, falo, em tom de curiosidade. Ela estuda fora da cidade, mas sempre vem passar os festejos natalinos comigo. Enfim, se estiver interessado, vamos começar por volta das 21 horas. Claro, com certeza eu irei, digo, aceitando o convite. Irina olha para o chão e vê meu gatinho, sentando-se na cadeira e colocando no colo. Oi, Puxiste. O gato aprecia o colo da bela e jovem ruiva. Depois de alguns minutos, Irina coloca Puxiste na cadeira e, se voltando para mim, diz: Alex, eu estou indo. Eu te espero às 21 horas. Estarei lá. Obrigado novamente pelo convite. Levo Irina até a porta e me despeço. Volto a pintar meu quadro desenhando a paisagem fora da residência. Sem perceber, as horas passaram e as 21 horas se aproximam. Me arrumo, deixo um pratinho de ração e outro pratinho de leite para Puxiste, me despedindo dele, saindo da cabana, trancando-a em seguida. Desço cuidadosamente por uma estrada coberta de neve, ando por aproximadamente 15 minutos até chegar à residência de Irina, uma cabana levemente maior do que ela me locou dias atrás. Bato à porta. Irina atende. Alex, você veio. Diz ela, radiante. Um convite da minha senhoria é algo impossível de recusar, respondo com uma voz travessa. Bobo. Diz Irina, com as bochechas levemente envergonhadas. Eu rio de sua falta de jeito. Ela me convida para entrar. Alex, sinta-se à vontade. Se quiser, tem mais biscoitos de leite e uma chaleira com chá quente. Só peço desculpas pelo atraso da decoração. Minha irmã Anastácia ainda não trouxe o pisca-pisca e a estrela para colocar em cima da árvore de Natal. Alguém bate à porta. Abra a porta por gentileza, Alex, solicita Irina. Abro a porta. Uma bela jovem de cabelos loiros e olhos azuis se apresenta. Irmã, trouxe a decoração, ela grita com entusiasmo, só prestando atenção em quem abriu a porta um instante depois. Por acaso você seria a Anastácia? Pergunto, com um leve sorriso, solicitando que ela entre. Anastácia, surpresa,
Pergunta a irmã. Quem é esse bonitão? Mana? Não me diga que é seu namorado. Tenha modos com nossos convidados, Anastácia, responde Irina, repreendendo a irmã mais jovem. Ele é o Sr. Alexander. Foi para ele que eu aluguei nossa outra cabana. Prazer em conhecê-la, Anastácia. Cumprimento-a, estendendo as mãos. O prazer é todo meu, Sr. Alexander, ela devolve. Me chame de Alex, não precisa essa formalidade toda, digo. Excetuando-se pela cor ruiva dos cabelos de Irina e por ser mais velha e levemente mais alta. Ambas as irmãs se parecem bastante. Irina tem 29 anos, Anastácia, 23. Por que tardaste tanto, irmã? Pergunta Irina, levemente aborrecida com o atraso da jovem. Desculpe, irmã, devido ao acúmulo de neve, está difícil chegar da cidade até aqui. Chega de desculpas, Anastácia, completa Irina ao invés de ficar olhando o Alex. Por que você não gasta sua energia colocando os enfeites na árvore? Irmã, a árvore é alta demais para colocar a estrela, reclama Anastácia. Deixe que eu a coloco para vocês, falo, me prontificando a ajudar. Como eu sou mais alto, me dê uma cadeira que eu coloco a estrela para vocês. Irina me dá uma cadeira, subo em cima e me posiciono para colocar a estrela. Após isso, ajudo Anastácia a terminar de enfeitar a árvore. Olho ao lado e percebo que Anastácia não tira os olhos de mim. Este fato não passa despercebido por Irina. Irmã, é feio ficar encarando as pessoas, diz Irina, em tom de reprovação. Perdão, Alex. Perdão, mana. Se desculpa, Anastácia. É que o Alex é muito parecido com um brasileiro desaparecido que ficou viral na internet, com a esposa dele o procurando por todo o mundo. Onde você viu isso, Anastácia? Pergunta Irina, curiosa. Só um instante, vou mostrar o vídeo no celular. Dito isso, Anastácia retira seu celular da bolsa, o desbloqueia e acessa o YouTube. Irina e eu assistimos ao vídeo, onde Rebeca se humilha publicamente, implorando pelo meu retorno. Sem demonstrar qualquer emoção, devolvo o celular para Anastácia. Tudo bem que você não usa redes sociais, Alex, mas esse homem, se colocado ao seu lado, seria praticamente seu gêmeo idêntico, exclama Irina. Apesar de ter nascido no Brasil, estou na Rússia desde os meus 10 anos, digo, mentindo de forma deslavada. Além do mais, o meu rosto é muito comum no Brasil, eu passaria despercebido facilmente pela multidão. O quê? Pergunta Irina, perplexa. Se os homens do Brasil forem do seu padrão, então acho que estou perdendo meu tempo aqui na Rússia. Ao ouvir Irina dizer isso, caio na gargalhada. Se você fosse ao Brasil, provavelmente sua beleza causaria alvoroço em meus compatriotas, respondo, quase que galanteando. As bochechas e as orelhas de Irina se avermelham. Todos riem, porém, no instante seguinte, um leve odor de queimado é sentido na cabana. Meu Deus, quase esqueci do peru, grita Irina, correndo para dentro da cozinha. Anastácia, vindo em minha direção, comenta. Eu sinto pena da mulher do vídeo. Até entendo a razão do marido dela desapegar e desaparecer, mas vê-la naquele estado é de doer a alma. Você está correta no seu raciocínio, Anastácia, porém, não temos a opinião do marido dela para se defender e explicar suas razões. O que eu acredito, firmemente, é que, da mesma forma que ele resolveu partir e seguir em frente, ela deveria não se aferrar ao passado e seguir o próprio caminho. Anastácia concorda, acenando com a cabeça. Irina volta da cozinha. O peru está pronto. Anastácia, por favor, me ajude a arrumar a mesa. Posso ajudar em algo mais? Pergunto a ambas. Você já fez mais do que a gente pediu, Alex. Por favor, aguarde mais um pouco enquanto eu faço a mesa e termino de servir o jantar. Minutos depois, o jantar está servido, com um peru temperado com ervas finas, pães, geleia e uma variedade de biscoitos, com chá e chocolate quente como acompanhamento. Haviam outras sobremesas, bolos recheados e diversas frutas. E, antes que vocês ouvintes venham com piadinhas, não tinha vodka. Comemos, contamos histórias de vida e rimos bastante.
Tanto Irina quanto Anastácia contam suas histórias e comentam sobre os natais passados e sonham com os natais que virão. Conto também das minhas expectativas e não menciono natais anteriores, pois neles eu ainda estava casado, e esta parte da minha vida eu quero deixar para trás. Próximo da meia-noite, Irina dormiu no sofá da sala, deixando a cama para sua irmã mais jovem. Por incrível que possa parecer, este Natal singelo em terras estrangeiras foi o mais bonito e de uma beleza simplória que eu tive na vida após o falecimento dos meus pais. Me levanto e me despeço, com Anastácia me acompanhando até a porta. Alex, me perdoe se eu pareço ousada. Eu sei que você é um homem solteiro e eu também estou solteira. Eu gostaria de saber se podemos ser namorados, pergunta Anastácia, de forma direta. Eu fico emocionado com aquela bela jovem, com palavras diretas e sem rodeios, me propondo relacionamento. Eu fico lisonjeado, Anastácia. De verdade. Porém, não posso corresponder aos seus sentimentos. Eu raramente paro por muito tempo em algum lugar, cedo ou tarde, terei que sair de Miruzinski e me mudar. Anastácia lamenta, compreendendo que nem sempre as coisas que desejamos está ao nosso alcance. Eu lhe dou um leve beijo na bochecha, me despedindo. Ela cora, sorrindo de forma inocente. Eu me despeço e sigo em direção à minha cabana. Ao longe, mais abaixo, consigo ver o centro de Miruzinski, com as pessoas celebrando a chegada do Natal ortodoxo, crianças brincando na neve. Durante o percurso, a neve caía silenciosa, cobrindo o caminho até a cabana. Ao chegar, deito e durmo, com Puxiste subindo na cama e se deitando aos meus pés. Acordo na manhã de Natal e percebo a calorosa luz amarela do sol entrando na habitação, aquecendo o interior da casa e apagando um pouco a frieza solitária dentro do meu coração. As doces lembranças da noite anterior, a decoração da árvore, o jantar, a conversa agradável, a hospitalidade de Irina, a súbita declaração de Anastácia, me lembram que, por mais que o passado seja doloroso, precisamos ter a força para seguir em frente e seguir vivendo da melhor maneira possível. Sem que eu perceba, meu gatinho saltou sobre meu ombro e se aninhou em meu colo. Eu o acaricio, murmuro e me perco em pensamentos. Acredito que este, sem dúvidas, será um Natal digno de se recordar. Os habitantes da pequena cidade andando de um lado a outro, a gentileza e a hospitalidade de seu povo, o riso das crianças, além da terna companhia das irmãs Irina e Anastácia. E, pela primeira vez em muito tempo, senti meu coração mais sereno, sem medo, sem falsas esperanças, apenas momentos simples e calorosos como a neve caindo lentamente, como se cobrisse todas as velhas feridas. Fim.